Pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Catalian e vou falar aqui sobre o Expresso Brain de julho, ou seja, aquelas notícias econômicas que impactaram o mercado imobiliário e as nossas apostas agora para agosto. Vamos dar uma olhada? Bom, julho foi um mês aí tenso, interessante na economia, na política brasileira, porque a gente tem alguns aspectos aí que vão impactar e que vem influenciando aí o mercado imobiliário. O primeiro aspecto, e é um aspecto muito positivo, é a manutenção da taxa de juros pelo Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que manteve aí as taxas de juros, a Selic, em 15%. Então não houve aumento, houve manutenção da taxa e a expectativa é que, de fato, essa taxa ela vai se manter para que aí a gente caminhe para a redução, se não neste ano ainda, certamente no próximo ano. Então, primeira notícia de impacto é manutenção da taxa Selic em 15%. Segunda notícia importante que tivemos, o anúncio das tarifas, as tarifas passando a valer em agosto, passando a vigir aí no dia 6 de agosto, a gente teve aí a imposição de tarifas unilaterais pelo governo norte-americano de 50% e já foi publicado também que parte dos produtos brasileiros vai ter isenção dessas tarifas, alguma coisa como 700 produtos, mas de qualquer forma, boa parte da produção brasileira que será comercializada aos Estados Unidos, receberá tarifa de 50%. E o que isso significa para o mercado imobiliário? Isso é muito importante, pessoal. Para o mercado imobiliário, o real impacto é menos na economia brasileira como um todo, já que a exposição do Brasil ao comércio internacional e ao comércio americano é pequena, mas sobretudo para aquelas cidades, para aquelas empresas, para aqueles municípios em que grande parte da produção é direcionada aos Estados Unidos e não tem substituto rápido. Então, algumas cidades brasileiras, algumas regiões, alguns estados, o estado, por exemplo, do Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, alguns estados são mais impactados porque parte da sua produção importante é vendida para os Estados Unidos e, sobretudo, alguns municípios. O setor calçadista no Rio Grande do Sul, setor madeireiro no Paraná, exportações de café, alguns setores e algumas cidades são muito afetadas e pode ter, nesse momento, sim, uma situação de redução da atividade econômica e até com consequência para o nível de emprego. E a terceira notícia muito importante que nós tivemos é a publicação da taxa de desemprego. Atingimos aí no trimestre, na PNAD trimestral, a taxa de 5,8% de desocupação, a menor taxa já registrada para o segundo trimestre na economia brasileira, uma taxa muito baixa de 5,8%, mostrando aí que o Brasil está efetivamente caminhando para um pleno emprego. Então, a taxa agregada de desemprego de 5,8%, que é o lado positivo, que é o que vem mantendo a atividade econômica, o crescimento da economia esse ano, o crescimento da construção e o crescimento do mercado imobiliário. Então, veja que tivemos em julho notícias, por um lado, difíceis, negativas, aí como a imposição das tarifas pelo governo Trump, que, como todo mundo já deve saber nesse momento, se deve menos a uma questão comercial e mais a uma questão político-institucional, mas tivemos, por outro lado, duas notícias muito positivas, a manutenção da taxa Selic, e o registro de uma taxa de desemprego bastante baixa no Brasil, a menor taxa já registrada para a economia brasileira de 5,8% de desocupação. E quais são as nossas apostas agora para o mês de agosto? O que a gente acredita que deva acontecer em agosto? Bom, em agosto, sem dúvida, a gente vai ter o impacto pleno da imposição das tarifas. Vamos ver efetivamente quais serão as contramedidas do governo brasileiro. O governo brasileiro já falando aí em programas de apoio para manutenção de empregos, mas a gente vai ver na prática como que vai se desenrolar o impacto dessas tarifas, seja para o mercado interno, já que parte da produção vai voltar para o mercado interno, seja
né, para aquelas empresas e regiões onde não vai se conseguir redirecionar a exportação no curto prazo, afetando aí provavelmente a economia. No geral, a gente imagina que o Brasil tem conseguido aí atravessar bem esse momento, né? Então, agosto, de fato, vai ser um momento de muita expectativa aí com relação aí à questão tarifária e o impacto disso na economia, no dólar, no câmbio e na inflação. Por enquanto, os registros aí são de um impacto pequeno, mas sim um impacto localizado. Espero que tenham gostado aí do nosso Expresso Brain de julho. Eu trouxe as notícias mais importantes que aconteceram no mês passado e as nossas expectativas aí para esse mês de agosto. A grande expectativa mesmo é entender como que vai se desenrolar esse impacto tarifário e os seus impactos dentro da economia brasileira e do mercado imobiliário. Continue nos assistindo, assine aí o nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário e até o nosso próximo encontro.